Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como nunca mais ficar irritado e incomodado com ninguém, explorando os princípios do estoicismo e insights da neurociência para reconquistar sua serenidade interna. Se você ainda não faz parte desta comunidade, já deixa o like, compartilha este vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e a apoiar quem precisa encontrar paz em meio ao caos. Nos comentários, escreva calma ativa, para eu saber que você está pronto para transformar seus dias. Vamos lá? Você já acordou com o peito apertado, como se carregasse um peso invisível? Essa é a dor do incômodo silencioso, uma irritação que pulsa quando algo ou alguém desafia suas expectativas. Epicteto nos lembra que esse desconforto só surge porque insistimos em controlar o que está fora do nosso alcance. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Quando alguém fala mal, age de modo rude ou simplesmente nos desagrada, tendemos a projetar naquele gesto nossos desejos de justiça e reciprocidade e, ao falharmos em obtê-los, sentimos raiva. Esse esforço de domar o mundo externo gera uma ilusão de controle que sobrecarrega nossa mente. Neurocientistas explicam que a amígdala, área cerebral do medo e da reação rápida, dispara sinais de alerta sempre que algo foge ao esperado. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, responsável pela razão e moderação, fica ofuscado. O resultado é um ciclo de irritação automática, onde nossa mente funciona como um espelho turvo, refletindo apenas distorções. Mas esse não é o fim da história. Por trás da irritação, muitas vezes mora um vazio existencial disfarçado de raiva. Buscamos no outro a validação de um propósito maior, e quando não o encontramos, projetamos frustração em forma de ira. Viktor Frankl nos ensinou que o ser humano anseia por sentido antes de tudo. Se esse espaço interno não é preenchido, qualquer aborrecimento cotidiano se torna um gatilho para o desespero. O objetivo deste vídeo é apresentar práticas filosóficas e neurocientíficas para romper esses padrões reativos. Você vai aprender a suspender o julgamento automático antes que a amígdala dite a resposta, abandonar o erro de querer mudar o outro, redirecionando energia para sua própria atitude. Questionar mitos sobre a frieza emocional, usando a raiva como combustível construtivo. Invocar o silêncio interior para desarmar a ira antes que ela exploda. Libertar-se das reprisagens de ofensas, purgando ideias tóxicas como Platão sugeria. Dominar a dopamina para trocar gratificação imediata por paz duradoura. Transmutar ansiedade em compaixão, reprogramando redes neurais pela empatia. Alinhar mente e coração com o poder da intenção silenciosa, encontrando equilíbrio emocional. Perceber os sinais sutis de frequência desalinhada e corrigi-los com micro-hábitos de presença. Cada prática vem acompanhada de exercícios práticos, metáforas poderosas, desde o espelho turvo até o rio bravo que irriga sem inundar. E citações de mestres como Epicteto, Sêneca, Lao Tse, Viktor Frankl e Carl Jung. Será uma aula de autodomínio, profunda mas acessível, para que você possa aplicar cada lição imediatamente em sua rotina. Antes de seguirmos, faça um compromisso com você mesmo. Se, a qualquer momento, sentir a irritação subir, respire fundo e lembre-se deste propósito. Você está aqui para transformar seu eu interno, não para domar o mundo. Tópico 1. Cuidado com o julgamento automático. Você já reparou como, muitas vezes, antes mesmo de falar, sua mente já decretou um veredito? Talvez alguém no trânsito te fechou, e num instante surge o pensamento: que imprudente? Ou no trabalho, um colega entrega algo atrasado, e quase sem perceber, você se sente traído. Esse salto de interpretação é fruto do duelo interno entre a amígdala, nosso detector de perigo primitivo, e o córtex pré-frontal,
que precisa de alguns preciosos segundos para trazer a razão de volta ao volante. Quando a amígdala domina, você reage antes de considerar o contexto, e a irritação ganha espaço. Certa vez, vi um amigo completamente explosivo por causa de um atraso no restaurante. Mal se atentou ao motivo. A atendente lidava com uma situação de família que jamais foi compartilhada. Se ele tivesse escutado um suspiro antes de soltar a reclamação, talvez tivesse percebido a dor refletida naquele olhar cansado. Em vez disso, permitiu que o julgamento turvasse sua visão, criando um conflito desnecessário. Para quebrar esse padrão, experimente pausar e respirar, não como uma técnica fria, mas como um gesto de compaixão consigo mesmo. Inspire contando até 4, sentindo o ar espalhar-se pelo peito. Segure por um instante e expire lentamente, deixando escapar o impulso de criticar. Ao retornar à clareza, você já não verá apenas o atraso ou a fechada no trânsito, mas a pessoa por trás do gesto, com suas próprias batalhas invisíveis. Assim, sua mente deixa de ser um espelho turvo e se torna um cristal que reflete a realidade com nitidez e generosidade. Ao praticar essa atitude simples, você descobre que a serenidade não é ausência de emoção, mas domínio gentil sobre ela. Essa transformação começa com um suspiro consciente, capaz de desarmar o gatilho do julgamento e abrir caminho para a empatia. A chave para nunca mais ser refém da irritação automática. Tópico 2. O erro invisível de querer mudar o outro. Por que insistimos em moldar o comportamento alheio, como se nossas expectativas fossem regras inquebráveis? A vontade de ver todas as pessoas à nossa volta agindo do nosso jeito nasce de um desejo legítimo de harmonia, mas rapidamente se transforma em prisão de frustração. Você tenta ensinar, corrigir, guiar, e ao falhar nesse controle, sente a irritação surgir como um vulcão prestes a explodir. Lembro de um casal de amigos que sempre discutia nos preparativos de uma viagem. Um queria seguir hora marcada, o outro gostava de improvisar. Cada desvio do plano era entendido como uma ofensa pessoal. Toda vez que o segundo chegava atrasado, o primeiro reprovava em voz alta, acreditando que ajudaria. Naquele ciclo de críticas, ambos se ressentiam mais e mais, transformando um passeio prazeroso em fonte de angústia. O estoicismo nos ensina que cada pessoa é responsável pelos próprios atos. Epicteto dizia que somos apenas jardineiros de nossas atitudes, e não donos dos terrenos alheios. Quando você volta sua energia para tentar mudar o comportamento dos outros, abre mão do único controle inequívoco que possui: o seu próprio interior. Além disso, a neurociência confirma que nosso cérebro recompensa a crítica com pequenas ondas de dopamina, o neurotransmissor do prazer imediato. Mas essa satisfação dura apenas um instante. Logo depois, a insatisfação retorna, mais forte, alimentando o ciclo vicioso de reprovação e irritação. Para romper essa armadilha emocional, experimente, da próxima vez que se sentir tentado a corrigir alguém, virar o foco para o próprio abraço interior. Perceba o impulso de acusar ou de impor a sua vontade. Respire fundo, lembrando a si mesmo: isso não depende de mim. Em vez de reclamar, direcione sua energia para nutrir uma atitude concreta que você pode escolher. Ajustar seu tom de voz, encontrar uma solução alternativa sozinho ou simplesmente criar um espaço de compaixão silenciosa. Suponha que num projeto de equipe, você espere que todos façam sua parte com o mesmo zelo que você. Ao perceber uma falha, em vez de soltar uma reprimenda, inspire e pense: como posso responder de modo construtivo ao que está sob minha responsabilidade? Talvez valha a pena refinar seu próprio processo, oferecer ajuda sem cobrança, ou propor um breve encontro para realinhar expectativas de forma acolhedora. Essa mudança de foco reduz sua irritação e, em muitos casos, inspira o outro a corresponder ao seu exemplo.
Quando você para de esculpir nuvens, aquilo que sempre muda de forma, e volta a modelar argila, que responde ao toque, descobre um poder interno transformador. Sua serenidade deixa de depender da obediência alheia e passa a ser fruto de sua escolha consciente. Ao abandonar a ilusão de controlar o mundo, você transforma a irritação em curiosidade amorosa sobre o que realmente pode fazer de diferente, sem esperar que outra pessoa mude primeiro. Tópico 3. Mitos sobre a frieza emocional. Muitos acreditam que a melhor forma de nunca mais se irritar é zerar por completo qualquer sentimento de raiva. Dizem que o estoico perfeito não sente calor no peito, não levanta a voz e nunca guarda ressentimentos. Mas essa crença sobre a frieza emocional é um mito perigoso. Emoção não é defeito, é matéria-prima de transformação. Sem a faísca da ira, muitas vezes não teríamos a energia necessária para defender valores importantes ou impulsionar mudanças necessárias. Imagine um grande rio de montanha. Se a água corresse sempre mansa e lenta, não teria força para irrigar os campos abaixo. Mas quando a correnteza encontra o caminho certo, com margens bem definidas, ela leva vida e fertilidade por onde passa. A raiva, como essa água, pode inundar e destruir se não guiada, mas irrigar e nutrir projetos de alto impacto quando bem canalizada. Viktor Frankl observou que a emoção nos impulsiona a buscar significado. Quando sentimos indignação diante de uma injustiça, ganhamos o combustível interno para agir com propósito. Grandes líderes da história ilustram esse ponto. Mandela, preso injustamente, transformou sua fúria em força para reconstruir uma nação. Churchill, diante da ameaça nazista, converteu sua cólera em discursos que incendiaram a esperança britânica. Eles não negaram a raiva. Acolheram-na como alavanca para um bem maior. Para usar essa energia, sem perder a compostura, experimente um momento de autorreflexão toda vez que a irritação surgir. Reconheça o calor no corpo, o aperto no estômago, o pulso acelerado e permita-se sentir sem agir imediatamente. Em seguida, anote em poucas linhas o que provocou essa emoção e qual ação construtiva ela poderia inspirar. Talvez seja dar um passo firme numa negociação, defender um limite pessoal ou buscar uma solução criativa para um problema antigo. Esse ato de externalizar a emoção em relato escrito ou mental cria um canal de escoamento. A energia bruta se transforma em programa de ação. Não se trata de engarrafar a raiva, mas de redirecioná-la. Em vez de explodir em frases agressivas, você canaliza o ímpeto para uma meta alinhada à sua essência. Cada vez que repetir esse processo, reforçará em seu cérebro a conexão entre emoção e propósito, e não entre emoção e conflito. Aos poucos, o mito da frieza absoluta cai por terra. Você passa a sentir raiva com leveza, sabendo que ela é apenas o fogo que forja sua espada interna, e não o incêndio que consome seu equilíbrio. Se essa nova visão da emoção fez sentido, deixe um like, compartilhe este vídeo com quem ainda vive com medo de sentir, e inscreva-se para mais orientações de autodomínio. Nos comentários, escreva "emoção com propósito" e conte qual energia você vai transformar hoje. Tópico 4. O silêncio interior que desarma a ira. Aquele momento antes de explodir em palavras ríspidas ou gestos bruscos é um espaço sagrado de escolha. Enquanto muitos acreditam que o silêncio é fraqueza, o estoicismo o enxerga como a arma mais poderosa. É no silêncio interior que a ira perde força e se desfaz, sem precisar de argumento ou retaliação. Pense numa sinfonia. O impacto do acorde final depende tanto das notas tocadas quanto da pausa que o precede. Se dispensarmos o silêncio, a música vira barulho. Do mesmo modo, ao silenciarmos o impulso de reagir, criamos um intervalo que permite ao corpo ativar o sistema parasimpático, o freio natural do estresse. O diafragma relaxa, o coração desacelera,
e o cérebro retorna ao modo de contemplação. Experimente fechar os olhos por alguns segundos quando sentir a tensão subir. Basta respirar sem pressa, contando mentalmente até 5 na inspiração e até 7 na expiração. Ao abrir os olhos, você verá a mesma cena de antes, mas com uma luz diferente, mais clara, mais calma, mais ampla. Nesse estado, qualquer palavra que saia de sua boca terá a precisão de um bisturi, e não a explosão de um rojão. Conheço um CEO de startup que, em reunião decisiva, sentiu sua ira crescer ao ouvir críticas ao seu projeto. Em vez de rebater, permaneceu em silêncio profundo, com mão no peito, sentindo o próprio ritmo respirar. Quando falou, a voz estava baixa, as palavras escolhidas com cuidado. O impacto foi tão forte que a equipe, admirada pelo autocontrole, voltou-se para soluções colaborativas, e não para o confronto. Esse é o poder do silêncio interior. Silenciar o conflito antes mesmo de ele ganhar voz. Ele não apenas desarma a ira, mas inspira respeito e abertura ao diálogo. E, como Sêneca lembrava, tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. No silêncio, você ganha perspectiva, e com ela, a autoridade de quem fala por convicção, não por explosão. Tópico 5. Erro fatal. Reprisando ofensas. Mergulhar no passado e recontar ofensas é como acender velas num lampião sem óleo. Você espera luz, mas só alimenta a fumaça que cega e sufoca. Toda vez que revive mentalmente um agravo, seja um comentário ácido, um gesto de descaso ou uma traição, você reativa o alarme interno. O cortisol circula e a irritação se torna companheira constante. Imagine uma amiga que, anos após o término de um relacionamento, ainda repete o mesmo diálogo de mágoa em sua mente, como uma fita em loop. Cada vez que a cena ressurge, ela sente o peito apertar igual ao primeiro dia e fica presa num ciclo de angústia que corrói sua alegria de viver. Para romper esse padrão, o estoicismo nos convida a um gesto simbólico: escrever o texto da mágoa, palavra por palavra, como num diário íntimo, e depois liberá-lo de vez. Não por vaidade ritualística, mas para concretizar o ato de soltar o peso. Veja como funciona. Sente-se com calma, pegue papel e caneta e coloque no papel cada rosto, cada palavra, cada sentimento que pulsa de raiva. Depois, com reverência, rasgue ou queime o papel, sob supervisão de um recipiente seguro. E veja a fumaça levar embora não só as palavras, mas o tormento que elas provocavam. Ao levantar a cabeça, sentirá o espaço interno mais amplo, sem eco de ressentimento. É como soltar uma pipa sem linha. Ela sobe livre, sem puxar você para trás. Este rito é um lembrete de que nossa mente não precisa ser escrava de mágoas antigas. Tópico 6. Por que a dopamina bloqueia sua serenidade? Nossa mente moderna foi condicionada a buscar recompensas instantâneas. Cada notificação de app, cada like nas redes sociais, libera um pequeno gole de dopamina, a sensação fugaz de prazer. Com o tempo, esse hábito vira correntes que nos prendem num ciclo de expectativa e frustração. Porque a paz verdadeira não se encontra num clique rápido, mas na profundidade da presença. Pense num agricultor que se alimenta apenas de frutas verdes antes do tempo. Ele sente um amargor que o leva a comer mais, na esperança de saciar a fome. Mas, só ao esperar a maturação da fruta é que experimenta a doçura real. Somente quando adiamos a gratificação, fechando o celular, desligando notificações, é que nosso sistema de recompensa aprende a valorizar a calma. Desafie-se hoje. Defina 3 momentos de pausa digital em que o telefone fica longe do alcance. Em cada intervalo, faça algo que conecte você à serenidade. Note o céu, observe as folhas ao vento, volte o olhar a um livro que te inspire. No fim do dia,
anote no caderno uma palavra que descreva como se sentiu. Leve, calmo, desperto. Aos poucos, seu cérebro realinha a busca de dopamina para atividades que nutrem, não drenam, sua energia. Tópico 7. Modelo mental para transmutar. Ansiedade em compaixão. Quando a ansiedade aperta o peito, cria um movimento interior de gentileza, não de temor. Imagine a inquietação como nuvens carregadas de chuva que bloqueiam o sol. Em vez de lutar contra elas, convide uma brisa suave, a compaixão, que dispersa as nuvens e revela um céu claro. Na próxima vez que sentir angústia pelas falhas dos outros, pergunte-se: que dor oculta levou essa pessoa a agir assim? Ao mentalizar suas próprias fragilidades refletidas nele, seu coração amolece. Respire fundo e direcione um desejo de bem. Que você encontre paz. Só esse gesto já ativa circuitos de empatia no cérebro e reduz a amígdala em alerta. Use este pensamento compassivo em 4 momentos-chave. Antes de uma reunião tensa, ao responder uma mensagem crítica, na hora de discordar e, sobretudo, quando a ansiedade o sussurrar, eles vão falhar de novo. A cada devolução de compaixão, a ansiedade perde sua munição. E, como um jardim regado com cuidado, sua serenidade floresce em solo antes árido. Tópico 8. O poder da intenção silenciosa. Há uma força sutil que reside na quietude da sua intenção antes de agir. Eckhart Tolle fala da diferença entre um desejo insistente e uma intenção serena. O primeiro nos prende ao futuro. O segundo ancora no presente. Antes de interagir, faça um breve alinhamento interno. Segure as mãos no peito, sinta o coração batendo e mentalize um propósito claro. Hoje, escolho responder com calma. Esse pulso silencioso molda seus hormônios, equilibrando hormônios do estresse e alicerçando respostas equilibradas. Profissionais sob alta pressão frequentemente meditam por 2 minutos antes de reuniões decisivas. É tempo suficiente para realinhar mente e coração, criando uma coerência interna que reflete em cada palavra. Quando sua fala brotar desse espaço, terá a precisão de uma flecha disparada de um arco tensionado com exatidão estoica. Tópico 9. Sinais sutis de frequência desalinhada. Seu corpo emite pistas quase imperceptíveis quando a irritação se instala. Uma mandíbula tensa, dedos trêmulos ou garganta seca. Essas são notas desafinadas no instrumento que é você mesmo. Aprenda a percebê-las como sinais de que sua frequência interna pede afinação. Num instante, faça 4 perguntas. Onde sinto tensão agora? O que me levaria a relaxar? Posso ajustar minha postura? Que pensamento me traria paz? Cada resposta serve de microhábito. Um ombro que relaxa, uma pausa de 2 segundos, um pensamento gentil. Assim, você afina o instrumento vivo do seu corpo, restaurando melodia e harmonia interiores. Sempre que a irritação tentar invadir, esse mini recital de autoavaliação traz você de volta ao centro. A jornada da serenidade ativa. Caminhamos juntos do impulso de julgar e tentar controlar o outro, passando pela purgação das ofensas antigas, até a transformação da dopamina em serenidade e o florescer da compaixão. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Hoje, você traçou um rumo claro. Não mais ser refém da irritação. Como guardião de sua paz, lance mão das práticas apresentadas. O suspiro consciente, o rito de soltar mágoas, a pausa de silêncio, a compaixão ativa, a intenção silenciosa e a afinação interna, durante 7 dias. Ao final desta semana, faça um pacto consigo mesmo. Manterá esses rituais cada manhã, alinhando coração e mente, e cada noite, revisando os julgamentos quebrados. Viktor Frankl ensinou que encontramos sentido até nos menores momentos, que cada suspiro, cada ato de liberação
e cada gesto compassivo seja seu templo interior. A alma é um jardim. Remova as ervas daninhas do juízo reativo e permita que a flor da serenidade desabroche sem medo. Se este convite ressoou, deixe um like. Compartilhe com quem busca paz e inscreva-se para continuarmos juntos neste caminho. Nos comentários, escreva Serenidade Ativa e celebre sua decisão de nunca mais ser perturbado por ninguém. Mensagem para o coração. A verdadeira liberdade está em escolher o silêncio quando o mundo grita e o amor quando a raiva chama. Seja seu próprio farol de calma. Obrigado por assistir. Até a próxima jornada.